Olá, meu irmão, olá, minha irmã, boa noite. Mais um vídeo aqui do canal, na Palavra Sempre. Hoje eu trago, antes de qualquer estudo que eu venha colocar aqui no canal, estou preparando vários estudos, inclusive uma série, de Gênesis a Apocalipse, como eu tenho comentado aqui no canal. Então, primeiramente, a paz do Senhor a todos. Desejo que todos estejam bem, na paz de Deus, e que esse vídeo venha te trazer alguma elucidação, te elucidar sobre a escolha do material para você que está estudando teologia, assim como eu, para que você venha a montar aí a sua biblioteca da forma que vai te auxiliar melhor, da forma que vai te ajudar melhor, que você faça boas escolhas. O canal é para isso também, né? Então, eu vou trazer mensagens soltas, eu vou trazer estudos mais completos, como esse que eu vou fazer de Gênesis a Apocalipse, um vídeo por capítulo, tá? Eu ainda não sei se live ou se vídeo gravado, e vou trazer também todos os materiais que eu tenho escolhido, que eu já estudei, pesquisei e optei por escolher para fazer o meu curso de teologia, tá? Trago aqui no canal. Eu já publiquei 2 vídeos falando de Bíblia de estudo, né? Que é o principal material, tem que ser a Bíblia de estudo, né? A Bíblia, a palavra de Deus, e eu já mostrei 2 Bíblias aqui no canal. Elas estão aqui, inclusive, tá? Para você que ainda não viu, dá uma olhadinha nos links aqui do comentário do vídeo, os links na descrição do vídeo, no comentário também tem, tá? Essa aqui que é King James, a BKJ 1611, e eu também já falei dessa aqui que é a Thomas Nelson, tá? Vem 3 cores, né? Ou preta, ou vermelha, ou azul. Eu escolhi essa azul aqui, cinza, a capa é sempre cinza, tá? E falei sobre elas aí já no canal, dá uma olhadinha na descrição do vídeo que você vai achar link para os vídeos, tá bom? Sobre essas Bíblias. E hoje eu quero trazer para vocês aqui esta que eu também adquiri. Essa foi a segunda que eu adquiri, tá? A primeira foi a BKJ e a segunda é essa aqui. A NAA, Nova Almeida Atualizada. Bíblia de estudo também, da Sociedade Bíblica do Brasil, SBB. E eu quero trazer ela hoje para vocês aqui, falar um pouco sobre ela, então ajudar você que está pesquisando sobre as Bíblias a elucidar, a entender como ela é construída, se a forma como ela se apresenta vai te ajudar, é o que você está buscando nos seus estudos bíblicos aí, né? Para você que está fazendo teologia ou não, você pode estar simplesmente fazendo estudos bíblicos aí, se aprofundando mais na palavra de Deus, o que é muito bom também, tá? Então deixa eu mostrar aqui a parte de trás dela, ó. Tem toda uma explicação, daqui a pouco eu mostro na outra câmera como ela é feita, é muito semelhante como a BKJ faz também, tá? A King James, tá? Aqui não tem segredo, logotipo, Sociedade Bíblica do Brasil, NA. Aqui também, tá? E aqui embaixo que vem um pouquinho diferente, né? Semeando a palavra que transforma vidas. Aí tem o telefone, tem o site da Sociedade Bíblica e tem os ícones das redes sociais, né? Opa, aqui, ó. Tá? E ela vem nessa caixa bonitona, né? Diferente das outras que vem em uma luva, ela vem nessa caixa aqui. E aí eu vou mostrar para vocês abrindo ela aqui agora. Vocês me desculpam se tá com barulho de chuva, hoje está chovendo bastante e eu resolvi gravar, porque a gente fica preparando, sempre surge prioridades, urgências e a gente vai postergando, né? Mas temos que, pelo menos eu tento sempre, mesmo com a agenda atribulada, arrumar um tempinho para gravar aqui neste canal, né? Que eu quero pegar firme e, claro, orientado por Deus, orientado pelo Espírito Santo, sempre trazer material aqui para vocês, sempre trazer uma mensagem, uma palavra, nem que seja um conforto, algo do tipo, já me deixa muito feliz, né? Alguém que está assistindo aí do outro lado, tá certo? Então vocês me desculpem o barulho da chuva, né? Já me veio aí o chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. O primeiro, a primeira, esqueci o nome agora, me fugiu a mente. O primeiro louvor, né, da harpa cristã, já me veio à mente aqui por conta da chuva. Então eu vou trocar a câmera aqui para vocês verem por cima, que fica mais fácil de mostrar, tá? Deixa eu arrumar aqui. E deixa eu colocar aqui para vocês. Aí, olha só, vou enquadrar ela mais bonitinho. Então ela vem nessa caixa que é de boa qualidade, tá? É uma caixa de boa qualidade, reforçada, não tanto quanto a
da Thomas Nelson, tá? Que é a melhor luva, né? Muito embora não seja caixa, seja luva, ela é mais grossa. Mas também não é tão fina igual a da BKJ. Só que assim, não é ruim a da BKJ, é boa. Eu tenho luvas que aí sim eu mostro para você que realmente são ruins, né? Então, um pouco, vamos colocar aqui de mais fina para mais grossa, né? BKJ, MAA, a caixinha, não luva, e depois a Thomas Nelson, que é a que eu encontrei com maior espessura aqui, qualidade, né, da luva. Nesse caso é caixinha. Bom, então ela vem nesta tampa aqui, tá? Eu já tirei ela, claro, ela vem com um papel seda, é como se fosse um papel seda aqui, e um fitilhozinho, um adesivozinho, você tira, tá? Eu consegui colocar ela aqui de volta, porque depois que você começa a usar ela fica mais grossa, né? Quase que eu não consigo colocar ela na caixa. Ela fica bem apertada, bem apertadinha na caixa. Nós vamos tirar, deixar ela aqui de lado, só para mostrar o tampo do fundo aqui da caixa, tá? Que não tem muito segredo, ó. Ele vai vir aqui com este resumo. Acho que está muito claro aqui. Melhorou, deixa eu ver o enquadramento, peraí. Aí, olha só. Então ele vem com esse resumo aqui, né? Elaborada por uma equipe de quase 100 especialistas, enfim. Eu vou tirar uma foto e vou deixar aí no vídeo para vocês, que é melhor para vocês verem, tá? Quase que um scanner eu vou fazer aí para vocês verem direitinho o que vem. Mas basicamente vem mostrando os recursos todos aqui, né? Se a gente for ver aqui embaixo, olha só, mais de 44,7 mil notas de estudo esclarecedoras, mais de 200 mapas detalhados, mais de 200 tabelas comparativas, mais de 60 quadros temáticos, artigos exclusivos sobre temas cruciais para o cristianismo do século XXI, introdução aos livros e blocos de livros, concordância bíblica, esquemas explicativos, diagramas e ilustrações. Então tá aqui um resumo que é importante para você fazer a sua escolha da sua Bíblia de estudo, que pode ser até a primeira, né? Então você tem que fazer uma correta escolha aí dos recursos que ela tem, né? É claro que não é só isso que tem que ser levado em consideração, né? O aspecto da tradução, o aspecto da confiabilidade, da qualidade, né, dos tradutores e assim por diante. Mas aqui estão aspectos que também são importantes para você levar em consideração da escolha da sua Bíblia de estudo, tá? Deixa eu fechar ela aqui, colocar de lado, para nós pegarmos a Bíblia em si. Tá? Então ela está aqui, olha só. Ela vem em baixo relevo, tá? Isso aqui é um baixo relevo com dourado. Bíblia de estudo NAA, Nova Almeida atualizada. Aqui, ó, em preto, quando eu faço assim dá para você perceber, baixo relevo também sem dourado, Sociedade Bíblica do Brasil, tá? E esse ícone que vai aparecer em todos os materiais da Bíblia, você vai perceber que é uma estilização aqui de todo o material da Bíblia. Aqui é a lombada dela, tá? Olha que bacana, ícone da Nova Aliança. Aqui você tem novamente NAA, SBB. Aqui atrás você tem apenas uma pombinha, não sei se dá para ver, em baixo relevo, sem cor, né, na cor preta mesmo, no material principal da Bíblia, onde tem aqui fiel aos originais, tá? E ela dourada aqui, como a maioria das Bíblias de estudo e de não estudo. Você tem também os marcadores aqui. E vamos para as características principais dela, tá? Então vamos lá. Abrindo ela aqui, você tem o material. Esse material aqui, já começando a falar, né, da capa dela, é parecido com o material de PU que eu tenho mostrado das outras Bíblias, tá? Mas aqui é couro sintético. Esse material é de couro sintético. Então, abrindo aqui, você tem um tipo de uma cartolina de boa qualidade, de boa espessura. Aqui preto, tá? Ela é costurada também, tá, pessoal? Vale mencionar que ela é toda costurada e uma costura também de qualidade. É uma costura ok, não é de tão... o fio da costura não é de tanta qualidade como também a Thomas Nelson, tá? Eu olho por cima assim e já vejo, mas é de qualidade, tá? Ainda posso considerar como uma costura de qualidade, né? Por dentro e por fora. Depois vem esse papel cartão, essa cartolina preta, que é preta aqui, mas aqui já é branco, tá? E aí nós já temos aqui folha de rosto, ok? Eu troquei a câmera que vocês estão vendo aí por cima, tá? Ela tem maior qualidade. Depois vocês falam, quem já viu meu livro, meu vídeo número 1 da BKJ e a segunda Bíblia, que é a Thomas Nelson, confirma aí se tá legal,
que eu estou investindo na iluminação e também troquei essa câmera para vocês verem por cima aqui. Ela tem maior resolução. Vocês comentam aí se estão gostando, tá? Uma coisa a comentar aqui também é sobre a folha dela, tá? Ela é bem fininha. Eu percebi que é mais fina do que as outras, tá? A BKJ é fina, a Thomas Nelson não é tanto. Essa aqui eu achei mais fina tanto, que não sei se vocês notam aqui, ó, dá pra ver o que tá atrás, né? Se é um preto mais forte, dá pra ver. Eu não notei tão fina nas outras. Essa aqui, a sensação que eu tenho é que ela é mais fina, tá? Então aqui nós temos a folha de rosto. Nós temos aqui agora a ficha catalográfica, tá? Os dados técnicos, né, da Bíblia, edição, etc. Essa aqui, pessoal, ela é publicada originalmente em inglês como a ESV Study Bible, né? A ESV Bíblia de Estudo. Então essa Bíblia, ela existe, a ESV Study Bible, e ela é base para essa NAA aqui, para essa Nova Almeida atualizada, tá? 2008, a ESV Study Bible, pela Crossway, ok? Aí nós temos o índice geral, tá? Aqui você pode ver que nós temos o índice, macroíndice, né? Índice de imagens, índice de mapa, quer dizer, é um índice dos índices, né? E aqui nós temos os índices mesmo de fato, Antigo Testamento, por livro, né? A teologia do Antigo Testamento, a data do Êxodo, perdão, Pentateuco, Gênesis, por aí vai. Depois nós vemos aqui o período intertestamentário. Isso aqui é importante nessa Bíblia, tá? É um destaque também, é um ponto a ser levado em consideração, porque ela tem estudo do período intertestamentário, entre o Antigo, né, a pausa que houve entre os acontecimentos bíblicos que cessaram do Antigo Testamento, aí houve esse período, essa pausa, esse gap, essa janela, né, que chama-se período intertestamentário, entre os testamentos, para o início do Novo Testamento, lá nos Evangelhos. Aí nós temos aqui o índice do Novo Testamento e os auxílios para o leitor. Olha que bacana. Aqui é sensacional isso aqui também, tá? Eu gostei muito nessa Bíblia sobre os auxílios que nós temos aqui disponíveis para estudo. Plano divino da salvação, doutrina bíblica, uma visão geral. É como se fosse uma mini teologia sistemática. Então você vai ter aqui como se fosse uma mini teologia sistemática, abordando esses aspectos na linguagem da teologia sistemática, né, sem precisar comprar uma teologia sistemática para isso, né? Então eu trouxe até aqui para comparar uma das teologias sistemáticas que eu tenho. Eu vou fazer vídeo sobre elas também no canal, tá? Fiquem tranquilos. Como essa aqui, a Vida Nova, que é esse calhamaçozão aqui, tá? Onde você tem pelo menos 3 autores aqui para esse material. E aqui, por exemplo, é um comentário, né? Esse aqui é um comentário, não é nem uma teologia sistemática, é um comentário, o comentário Vida Nova. Eu tenho outras teologias sistemáticas ali na estante, depois eu mostro para vocês, mas aqui você já tem um bom resumo, né, de... Ó a chuva aí, para vocês, sobre assuntos que são muito importantes, né, e a visão dos autores sobre esses resumos de assuntos. Então, aqui você começa a ter o índice das imagens. Note você, tá vendo, ó? Primeira, o que ele vai falar? Olha, na página 46, você vai encontrar o zigurate. Então, se a gente for na 46, um mapa aqui, né? Depois eu falo sobre esses tons pastéis aqui, alaranjados, amarronzados, que a SBB adotou. E aqui você vai ter, olha que ilustração bacana. Isso aqui, no caso, é uma ilustração, né? Tem tanto foto real, quanto ilustração, que é ali o desenho do que provavelmente era o real, né? A imaginação ali do que era o real, claro, frente à arqueologia, diversas observações realizadas. Então aqui, por exemplo, é uma ilustração do zigurate, onde inclusive ele faz uma pequena explicação aqui, tá? E aí você vai ter esse índice de imagens e ilustrações que vai te ajudar a ir direto para essas descobertas, né, para essas imagens. Então, ou você faz uma leitura e descobre a imagem na leitura, ou você já vai procurar por tema, né? Então você tem ali a curiosidade de saber sobre o templo de Zorobabel. Então você descobre que tem imagem para ele aqui e vai na 788, na página 788. Ok? Índice dos mapas, como eu acabei de mostrar para vocês aí um primeiro mapa, tá vendo? É bastante coisa. Pessoal, essa Bíblia aqui, ela é conhecida
por ser recheada de ilustrações, tabelas, mapas e recursos de auxílio, não falta nela. É uma das mais completas nesse sentido, com esses materiais complementares, tá? Olha só, índice de mapa é enorme, né? Olha quanto vai aqui, só de mapa. Mais de 5 páginas. Aí você tem aqui, também como a gente exibiu na BKJ, na Thomas Nelson, como usar os recursos da Bíblia, tá vendo? Então aqui, ó, ele mostra a introdução a blocos de livros. São as próprias introduções, como esta que é uma introdução, certo? E aí ele mostra, ó, a Bíblia pode ser dividida em blocos. Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e sapienciais. E aí ele vai mostrando aqui as introduções. Por exemplo, introdução a cada livro bíblico. Introdução de Atos. Texto bíblico em si, como é que ele é dividido e apresentado, tá vendo? A derrota do rei de Arade, por exemplo, aí você tem o texto bíblico aqui à esquerda. Notas de estudo, ó, tá vendo? Então você tem um rodapé, aqui também chamadas de nota de rodapé. Você tem um traço, depois do texto bíblico, do texto sagrado, e embaixo você tem essas letras menores aqui, inclusive mencionando outras passagens da Bíblia, fazendo referência cruzada. Tá? Notas de esboço, olha que legal a nota de esboço. Estas notas especiais aparecem em meio a notas de estudo, destacadas por um fundo colorido. Referem-se à seção do texto bíblico e trazem mais informações sobre elas. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu trazer o microfone um pouco mais perto, para não correr o risco de ficar muito baixinho aí para vocês. Eu estou em outro lugar na mesa aqui, e esse outro lugar é um L aqui, ele me deixa um pouco mais afastado. Peraí. Aí, melhor. Tá aqui do ladinho. Tá? Então, dando sequência aqui, ó, você vai poder notar que as notas de esboço já são resumos do resumo. Tá? Então tem muita coisa mastigada aqui, claro, sempre na visão dos autores, aqui dos tradutores, né? Mas é bom porque é justamente um elemento que vai te ajudar a estudar com a visão, com o foco daquela pessoa, daquele especialista. Você vai conseguir entender a ideia dele, tentar pensar como ele pensa, ou entender pelo menos como ele pensa, né? E ter esses diferentes prismas e visões dos diferentes autores e tradutores. Sempre com base, claro, na palavra de Deus, né? Então, com a tradução do original, dos originais. Tabelas, gráficos e mapas. Então, ele mostra uma pequena tabelinha aqui mostrando a genealogia, idade, paternidade e idade na morte, né? Um referencial. As 70 semanas de DN9, ele mostra aqui também, com um mapa aqui também. Ilustrações, tá vendo? Ó, onde que elas aparecem, inclusive o texto ele vai acompanhando, as vestes sagradas do sumo sacerdote, como eram, uma ilustração realizada aqui, presente também ao longo das notas de estudo, ajudam a visualizar elementos como estruturas físicas, templos, casas, construções. Então sempre que tiver esse tipo de elemento no decorrer do texto sagrado, você vai possivelmente ter ali uma ilustração ou uma imagem ou um quadro, né, uma tabela ou um mapa que vai te auxiliar no entendimento de como aquilo aconteceu, como era, aonde aconteceu, né, em que localização, o que é fundamental para os nossos estudos. Tá? Aqui você tem as referências internas, olha que legal. As notas de estudo muitas vezes remetem o leitor a outros recursos da Bíblia, como introduções, gráficos, mapas e outras notas. Siga essas referências para se aprofundar no estudo que deseja fazer. Então aqui ele mostra, tá vendo aqui, ó, bem grifado. Veja a Arca da Aliança que está na página 163. Então, um estudo vai complementando porque ele vai indicando outros trechos de informações na própria Bíblia. Tá? Cabeçalhos, como eles funcionam, referências cruzadas, aonde elas aparecem, são pequenos quadrinhos como esse aqui, que você vai notar que vai aparecer, tá? Para fazer a referência cruzada. Os artigos, que são muito bons, tá? Eu gosto muito dos artigos dessas bíblias de estudo, onde você tem aqui, por exemplo, um artigo com o título Arqueologia e a Bíblia, né? Então foi conteúdo gerado por esses autores e tradutores aqui, frente ao conhecimento que eles já têm da palavra de Deus. Concordância, olha só que bacana, essa Bíblia aqui é uma Bíblia muito rica em concordância. Esse recurso oferece uma seleção dos termos e dos temas mais significativos do Antigo e Novo Testamento, ordenados alfabeticamente e dos lugares mais importantes em que se encontram,
Por meio dele, podem ser pesquisados estudos e estudados os principais assuntos da Bíblia. Então aqui você também deixa de precisar, pelo menos inicialmente, comprar esse tipo de material. Essa aqui é uma concordância bíblica também da Sociedade Bíblica do Brasil, tá? Obviamente, mais completa, olha só a grossura dela, mais exaustiva do que a concordância que tem aqui embutida na Bíblia de Estudo, tá? Incluída na Bíblia de Estudo, mas ela por si só já é muito rica. Você pode começar apenas com uma Bíblia dessa, por exemplo. Por exemplo, você não precisa comprar um atlas separado, você tem aqui os mapas que você precisa para estudar. Então isso é muito interessante, muito importante. Aí você tem aqui, ó, a introdução de fato, tá? Como é que você vai estudar esta Bíblia NAA? Tá vendo? Finalidade e visão, palavras divinas e palavras meramente humanas. Objetivo das notas da Bíblia de Estudo NAA, perspectiva doutrinária, compreensão e o ensino da palavra de Deus. Conteúdo adicional, introduções e artigos, tá vendo? Eu gosto muito tanto de um quanto de outro. Outras características distintivas, meta e visão. Então é muito bom ler esses materiais introdutórios e os materiais complementares. Apresentação da nova Almeida atualizada, esta versão frente à ESV que eu falei para vocês. Legado da Almeida, projeto da nova Almeida atualizada. Tá vendo? Base textual, princípio da tradução, peculiaridades da nova Almeida atualizada, ou seja, especificidades desta Bíblia e desta tradução. Aí você tem aqui visão geral da Bíblia, exposição da história da salvação, plano de Deus para a história, Cristo no Antigo Testamento, a gente vai falar sobre muito isso aqui no canal. Às vezes as pessoas, né, não sabem disso, né, que Cristo sempre esteve, desde antes da fundação do mundo já esteve, não só Cristo, não só o Deus Filho, como Deus Pai e o Espírito Santo também, né, nosso Deus triuno. As promessas de Deus, avisos e maldições, alianças, descendência, Cristo como o último Adão, tá? Então aqui, ó, ele vai resumindo o que seria o que vem, né, de texto como os assuntos mais fechados ali, né, mais resumidos. Prenúncios, prefigurações e tipos. Cristo mediador, tá? E aí começa o Antigo Testamento. Aí você vem aqui, ó, a teologia do Antigo Testamento. Ainda tem uma introdução falando sobre teologia de Antigo Testamento. Componentes da história, blocos do Antigo Testamento em relação à história, Antigo Testamento como uma escritura cristã, cronologia do Antigo Testamento, uma visão geral. Então aqui você tem, tá vendo? Ó, desde Abraão, Isaac, Jacó, José, nascimento de Moisés, o período do Êxodo, tá? E aí você tem aqui, ó, as tabelas separadas por blocos de tempo, né, digamos assim, porque aqui foi de 2166 a 1030. Então, antes de Cristo, depois de Cristo. Você tem que levar em consideração que existe uma contagem regressiva que vai diminuindo até chegar no zero, né, época de nascimento de Cristo, e depois ano 1, ano 2 para frente também. Então você vai ver tudo isso aqui bem dividido e bem agrupado. Época da monarquia unificada, monarquia dividida ao exílio, retorno do exílio, né? Então, muito importante aqui a parte de retorno do exílio, tá? Mais conhecido, né, por mais pessoas. Data do êxodo, como é que eles dataram isso aqui, como é que eles descobriram, como é que eles calcularam as datas, né? Argumento para as datas anterior do êxodo, argumento para a data posterior e conclusão. Então você vê que tem bastante material complementar, é muito enriquecedor isso, né? Levando em consideração as duas outras bíblias que eu li e as próximas que vão vir no canal, realmente faz bastante diferença, tá? Você consegue ter mais visões, né? Você consegue ter mais visões diferentes, distintas e que se complementam também, né? Mais prismas. O calendário hebreu comparado ao calendário gregoriano. Então aqui ele vai explicar como é que funciona essa visão de calendários diferentes, né? Até porque o nosso, né, tem um tipo de nomenclatura, mas se você for ver o calendário judeu, por exemplo, é totalmente diferente, né? Mas isso é assunto para vídeo posterior. Eu quero falar sobre esse assunto exclusivo em um vídeo separado. Então, introdução ao Pentateuco. Chegamos ao Pentateuco, né? O que os judeus consideram como Torá, que é ali a parte do Pentateuco, do Antigo Testamento, que eles levam em consideração, né, desde o início. O nome do Pentateuco como fundamento para a Bíblia inteira e não só o Antigo Testamento. Tá vendo que legal essas visões? Conteúdo, tá? Datação, composição, tema
e a gente chega em Gênesis. Aí é mais uma introdução, só que agora é o livro de Gênesis. Ele vai descascando todas as camadas até chegar no texto bíblico, tá? Autor, título e data. Disposição no Pentateuco, estrutura de Gênesis, as gerações de Gênesis, história primitiva, introdução, tema geral, história patriarcal, né? A era patriarcal. Você tem aqui, olha que bacana, isso aqui é um flowchart, né? É um organograma que vai explicar, é um fluxograma que vai explicar aqui a genealogia de Gênesis, desde Adão até Jacó, os 12 filhos de Jacó que geraram as 12 tribos de Judá. Olha que legal. Então Adão, Caim e Abel, né? Caim matou Abel, sobrou 7, a genealogia foi indo, né? Tá vendo? Enos, Caim, até chegar em Noé, dilúvio, Sem, Cã, Jafé, aí você vem aqui até Abraão, Naor e Harã, e aí de Abraão veio Ismael, Isaac, de Isaac, Esaú e Jacó, e aí deu sequência até nós chegarmos em Cristo, né? Porque essa é a genealogia que vai chegar em Cristo depois. Tá? Tema, assuntos principais de Gênesis, resumo da história da salvação já em Gênesis. Por quê? Se estava tudo no início, gente, vocês vão ver, né? Que aqui nos vídeos aqui, ou qualquer vídeo que você estudar Gênesis, que Deus sabe de tudo desde o início. Então, desde o início, ele já sabia de toda a história e de todas as possibilidades. Ele é onisciente, né? Vamos lembrar sobre isso. Eu vou publicar aulas também aqui de teologia sistemática, tá? Não só da leitura bíblica. Gênesis e a história, Gênesis e a ciência. Olha o pessoal aí da ciência, aí do Big Bang, né? O pessoal que não concorda com o criacionismo, não é criacionista, tá? Sem querer levantar tabus aqui, mas apresentando o que a gente tem hoje no mundo, tá? A leitura do Gênesis no século XXI, Oriente Próximo, na época de Gênesis, como era, como é hoje, como funciona, características literárias, e aí nós chegamos no esboço mesmo aqui de Gênesis. E enfim, ó, deixei o fitilho aqui, ela tem 2 fitilhos, tá? Assim como a BKJ, tá? Ela tem 2 fitilhos. Tá aparecendo aqui? Tá. Um laranja aqui, né, que traz o tema aqui, e o preto, né, bem escolhidos. Olha só, então aqui você tem a criação do universo, você tem título, tá? E aí você tem aqui, se apresenta dessa forma, tá vendo? No princípio Deus criou os céus e a terra. Aí você tem aqui a concordância bíblica no meio, olha que legal. Você tem aqui o estudo, tudo isso aqui é estudo, tá pessoal? O texto bíblico é só esse versículo aqui, depois tem o versículo 2 aqui, que é esse pedacinho aqui. Tudo isso aqui, ó, por exemplo, esse aqui é o resumo do estudo, da nota de estudo. E aí segue aqui um estudo mais exaustivo, tá? Olha só, versículo por versículo. Ó, Deus criou e cria e dispõe o céu e a terra. Deixa eu pegar uma caneta aqui que me ajuda melhor a mostrar. Tá vendo? 1, no princípio. 1, 2, tá? E aqui você tem um resumo do resumo, tá? Aí você tem mais texto bíblico, ela é assim, funciona assim com 2 colunas, tanto para o texto sagrado, quanto para as notas de rodapé de estudo, tá? Aí aqui já começam a ter recursos, ó, como uma tabela, um quadro, explicando os ambientes e os habitantes, tá vendo? Tá vendo aqui? Luz e trevas, luzeiros para o dia e a noite, mares e céus, peixe e aves, terra fértil, seres terrestres, os ambientes que Deus criou e os habitantes que Deus criou para povoar e conviver nesses ambientes criados aqui, tá? E aí você tem aqui, tá vendo? Disposto dessa forma, como eu estou explicando. Avançando um pouco mais, olha só a quantidade de estudo que tem aqui. Essa é uma das bíblias que tem maior quantidade de texto nos estudos aqui, nas notas de rodapé, tá? Que eu também tenho visto. E olha que eu já olhei para mais outras 7 bíblias aqui que eu vou trazer no canal. Então aqui, ó, primeiro mapa que aparece, pode ver que esse mapa é o primeiro lá do índice de mapas que eu já mostrei no início do vídeo, mostrando Canaã aqui. Tá? Aí você vai ter, continua aqui na mesma estrutura e rápido você se adequa, você se adapta e entende como é a estrutura de recursos dessa Bíblia frente ao texto sagrado. Olha só, aqui você tem mais um quadro explicando as genealogias, idade na paternidade e idade na morte, né? Desde Adão até Terá, aqui embaixo, com gráficos, né? Então você vê que ela
vai apresentar as cores, né? Ela é colorida, mas ela tem 3 cores, né? Que é o branco, o preto e esse laranja. Aí você tem os tons de cinza, os tons de laranja mais claro, mais escuro, como esse aqui, mas ela não apresenta outras cores diferentes, tá? O colorido dela é quase que monocromático, né? O monocromático só não pode ser colorido porque ele é mono, é um só. Olha lá, mapas maiores, bem explicados, olha só. Você tem as cores aqui para salientar, parece que alguém veio aqui e passou um marca-texto, tá? Você tem um zoom dentro dos mapas, olha que legal, isso aqui ó, é um recorte, um detalhe do sudoeste da Arábia. Então tá pegando aqui o Mar Vermelho, deu um foco e um zoom para mostrar aqui a vilã, o Zal, Azermavet e Ofir, tá? Tá? Aí você começa a ter as ilustrações aqui. Vamos caminhar um pouco aqui para vocês darem uma olhada. Ó, mais quadro, ação, propósito e intenção. Ó, pontos importantes, eles grifam também, tá vendo? Ó, descendentes de Sem, descendentes de Terá, breve introdução à família de Terá. Olha aqui mais uma ilustração. A cidade de Ur. Você que já estudou a Bíblia, já leu? Lembra de Ur dos Caldeus? Cidade de Ur. Mais mapa. Vamos pegar mais recursos aqui. Ó, um mapa levando quase a página toda. Então, é uma Bíblia recheada desses recursos complementares e desses aprofundamentos, tá? Destruição de Sodoma e Gomorra, então está mostrando aqui o lugar, né, onde ficava. Um pequeno resumo do acontecimento. Novamente, tem o acontecimento, a parte histórica, né, mais contada no texto sagrado, e depois as explicações ou as explanações, ok? Ao final de um livro, olha só, você tem aqui as últimas considerações no rodapé e o início do próximo livro, tá vendo? O segundo livro de Moisés, chamado Êxodo, introdução, título, mais uma vez, ó, título, autor, data e contexto histórico, temas de Êxodo, propósito, ocasião e contexto de Êxodo, e por aí vai. Confiabilidade histórica de Êxodo, resumo da história da salvação, características literárias, assuntos principais, e já começa aqui, ó, um mapa mostrando como que foi a viagem ao Monte Sinai, onde estava localizado, quão perto ficava de Canaã, do Egito, tá? E aí segue-se a estrutura. Você tem o esboço e você tem o início da Sagrada Escritura. Um resumo do resumo dos estudos e os estudos mais exaustivos, tá? Ó, aqui você tem a concordância bíblica também. Tabelas. Bastante tabelas, o que é bacana. Reforça o estudo. Olha só essa aqui. A batalha entre o Senhor e os governantes do Egito. Primeiro, segundo e terceiro ciclo. As pragas, né? Ele mostra que tipo de pragas, referência, avisos. Muito legal esse método de estudo por tabela aqui, para reforçar. Olha só, aqui começam a vir em Êxodo mais ilustrações com explicações adicionais, a Arca da Aliança, tá? A mesa dos pães da proposição, como era. Olha que bacana, a tenda do tabernáculo, como funcionava a tenda do tabernáculo, né? A Arca da Aliança aqui dentro, né? Como eram os compartimentos, então ele meio que faz um corte, tá? O altar do holocausto, né? Esses compartimentos todos aí. E aqui como era um pouquinho mais para fora, né? Olha só aqui mais ou menos um 3D. Um 3D não, né? Um 2D. Aqui em cima, planta baixa do tabernáculo e do átrio, né? Então aqui ele explica sobre o altar, sobre o que eles faziam. Aqui é, na verdade, esta figura que eu passei antes é um zoom dessa aqui. Essa está mais completa, né? Fez um zoom out ali para fora. O altar do incenso. Então as ilustrações acompanhando. Olha aqui, ó, chegando. Bezerro de Ouro, o capítulo do Bezerro de Ouro. Conhecido por muitos. Então, irmãos, eu falo para vocês que é uma boa escolha. Olha aqui, ó, as vestes sagradas do sumo sacerdote. Vai explicar tudo sobre as pedras, sobre como que ele tinha que entrar no Santo dos Santos, tá? E aí vem Levítico, tá? A Bíblia dá-se dessa forma durante, olha que bacana essa ilustração aqui, Jerusalém no tempo de Salomão,
como era. A gente pode comparar, inclusive, com o terreno de hoje, né? É bem interessante. Mais alguns mapas aqui. Opa! A folha, como eu falei, é bem fininha. Eu achei ela mais fina do que as outras bíblias, tá? Então tem que ter uma atenção, um cuidado especial. Templo de Salomão. Aqui já começa a falar do Templo de Salomão. Olha que bacana, planta baixa, tá? E a Bíblia segue assim, do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Então, a gente passando aqui por Salmos, tá? Vou avançar um pouco aqui. Isaías. Segue-se essa estrutura, que é muito boa, é muito completa, né? Eu gostei muito de esta Bíblia ter sido minha segunda Bíblia que eu comprei. Eu comecei a me adaptar muito bem e a ficar muito satisfeito com as informações complementares, obviamente com a palavra principal, a palavra de Deus, mas com os estudos complementares, né? Muito rápido eu fiquei bastante satisfeito. Aí é claro que a gente compra as outras para comparar, porque a outra Bíblia tem outro método, tá? Olha aqui que eu falei para vocês. Terminou aqui Malaquias, tá? Que é o último livro do Antigo Testamento. Você tem aqui os últimos textos sagrados, né? Então aqui, capítulo 4, os versículos, as notas de estudo, notas de rodapé, tá? E concluindo, você tem o período intertestamentário. Então a própria Bíblia faz uma pausa, né? E aí ela vai explicar muita coisa sobre esse período. Ó. O que aconteceu? As pessoas pararam, congelaram? Não, continuaram vivendo. Né? E coisas aconteceram. Né? A história continuou rodando, né? Funcionando, o tempo não parou. Então, fontes de informação, os apócrifos e pseudopígrafes, os manuscritos do Mar Morto, tudo nesse tempo, história, período helenístico, mostra aqui, ó, 331 a 164 a.C. Principais períodos dentro do judaísmo no Segundo Templo. Tá vendo? Período Asmoneu, período romano. Tá? Ajustes depois de 586 a.C., 586 a.C., conclusão. E aí você vem aqui, ó, ter uma grande de uma tabela com os governantes romanos e judeus. Olha aqui. Os imperadores romanos, os procuradores, prefeitos, e em que época que foram acontecendo. 40 anos antes de Cristo, 38, e vai descendo, ó. Tá vendo? Até 2 anos, 4, tá vendo? Depois de Cristo. Aqui antes e aqui depois, tá? Os governantes nessa tabela aqui, datada, né? E muito bem exemplificada aqui, bem completa. Período intertestamentário, cronologia dos acontecimentos intertestamentários. Então tá aqui, ó, muita coisa do que aconteceu nesse período, que muitas bíblias não trazem, e é importante que o irmão conheça também, né? Saiba do que aconteceu. A dinastia herodiana, então tem todo um fluxograma aqui, um chart aqui para explicar sobre a dinastia herodiana. Eu vou ter vídeos explicando sobre esses assuntos fechados, por isso que eu estou passando brevemente entre eles, tá? Império Romano e o mundo greco-romano na época do Novo Testamento, tá vendo? Um mapa com questões históricas. Tá? Falando sobre temas, ó, educação e filosofia, como era, religião e magia. Grupos judaicos na época do Novo Testamento. E aí já vai vindo para o Novo Testamento, olha lá. Chegou, Novo Testamento. Aí você vai ter uma introdução também sobre a teologia do Novo Testamento, tá? Assim como no Antigo Testamento. Olha lá. Cumprimento por intermédio de Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha aqui. O tempo do cumprimento, né? Uma pequena ilustração aqui. Tempo da promessa, parcialmente realizada, a era vindoura, plenamente realizada, volta de Cristo, né? O retorno de Cristo, tá? Promessa do Espírito Santo, resposta humana, povo de Deus, cronologia do Novo Testamento, assim como tem no do Antigo Testamento também. Certo? Olha, leva 2 páginas aqui. Data da crucificação de Jesus, aqui vai falar sobre o início do ministério de João Batista, 15º ano de Tibério César, a crucificação de Jesus no dia da preparação, que foi uma sexta-feira, tá vendo? Ó? Nada de quarta-feira aí, como alguns dizem, tá? Vai ter assunto também sobre isso. Tudo que gerar dúvida, eu vou procurar fazer um vídeo também depois focado no assunto, tá? Argumento em favor de 30 anos depois de Cristo, provas em favor, conclusão.
tá? Lendo os evangelhos e Atos. Então, o que você precisa levar em consideração? O gênero, as perspectivas, né? Porque os evangelhos é praticamente a mesma história, contada por três, na verdade, são bem idênticos, né? E um evangelho, o de João, ele é mais diferenciado. Então, aqui ele fala sobre essas perspectivas diferentes de cada um dos apóstolos. As características distintivas de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, como eu falei para vocês, os 4 evangelhos. Características distintivas de Atos, que segue depois, logo após os evangelhos, tá vendo? Aí começa aqui uma introdução ao evangelho segundo Mateus, autor e título, por aí vai. Gente, segue ó, a cronologia, que bacana. Aqui a gente passa a ter mais ferramentas, né? Porque é Novo Testamento. Então, algumas coisas ficam mais ricas, tecnicamente falando. Resumo da história da salvação, característica literária, assuntos principais, propósito, ocasião e contexto. Tá? Mapas, esboço, da mesma forma. E aí começa aqui Mateus, na mesma estrutura, que já é o início mesmo do livro. Tá? Texto bíblico, né, leitura texto sagrado, aqui você tem a concordância, aqui você tem o resumo da nota de estudo, a nota de estudo mais exaustiva, mais completa, e os materiais auxiliares, aí, mapas, ilustrações, tabelas, quadros, ok? Segue essa mesma estrutura. Bom, e quando a gente chega no final do último livro, no final do livro de Apocalipse, você tem aqui a teologia bíblica de ponta a ponta, né? O que aconteceu e o que se espera acontecer. Tá? E no final, depois das últimas notas de rodapé e considerações, você vem o que eles chamam de auxílio, como se tudo isso aqui prévio, as introduções e tudo mais, já não fossem auxílios, né? Porque aqui é considerado introdução, agora vem os auxílios separados, tá? Páginas separadas, acabou o texto sagrado, vem aqui, ó, o plano divino da salvação, como a gente viu lá no índice. Uma visão geral da criação, a rebelião, a redenção, consumação, Deus, resposta, Jesus Cristo, elucidando muito do que você pode inclusive ter um dicionário aí teológico, ou um dicionário bíblico para te auxiliar quando você encontrar alguma palavra difícil, algum termo difícil. Inclusive eu vou trazer dicionários aqui também no canal, tá? Bíblicos e teológicos. Doutrina bíblica é uma visão geral, aí vem a verdade da teologia, conhecer e amar a Deus, olha só. Aqui também nós temos recursos gráficos para auxiliar os estudos, as tabelas, os quadros, método teológico, processo teológico, Bíblia e a revelação. Olha que bacana, os gráficos auxiliando aqui nas explicações. Revelação geral, especial, inspiração da Escritura, um tema muito importante que eu gosto muito, inerrância da Escritura, clareza da Escritura, suficiência da Escritura, tá aqui uma coisa que é muito importante para mim, visão de Jesus sobre a Escritura, o que significa conhecer a Deus, enfim, recheado de estudos complementares, auxílios que são muito importantes. A Trindade, olha, tema aqui, chave, né, para muito estudo bíblico, para o estudo bíblico no geral e para o estudo teológico, né, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o que é, o que não é. Então eles fizeram aqui um gráfico bem interessante de ser estudado, né, como se fosse uma colinha, uma regrinha, para ficar bem fixo do que é e do que não é nosso Deus triuno e as pessoas do nosso Deus triuno, tá? Pessoa de Cristo, aí explica, né, como eu falei para vocês, uma mini teologia sistemática depois do texto sagrado, tá? Isso é o que você vai encontrar nas teologias sistemáticas, claro, mais exaustivamente. Seguimos aqui. Olha só, a humilhação e exaltação de Cristo representado nesse gráfico aqui, tá vendo? Glória pré-encarnada, encarnação e vida terrena, a parte da humilhação, crucificação, um ponto crucial aqui, né? Onde se rasga o véu do tempo, então está dividindo inclusive graficamente aqui, visualmente, esse âmbito aqui, né? essa ilustração aqui. Aí vem ressurreição, ascensão, sentado à direita de Deus Pai, segunda vinda, tá? E reino futuro, a época da exaltação. Tá? A era da exaltação, logo após a ressurreição.
fala sobre a origem do pecado, pessoal, todos os temas que a teologia sistemática traz, que as teologias sistemáticas traz e explica, aqui também explica nessa mini teologia sistemática, tá? Interpretação da Bíblia. Então ele traz um pouco de hermenêutica também, né? Porque ele trabalha bastante as introduções. Ela tem um viés de uma teologia mais reformada, tá? Você vai notar isso. Para você que já consegue identificar. O que eu percebi dela também é que ela tem uma boa abertura. Ó, essa abertura dela aqui é bem legal. Tá? Eu posso ler na mesa, eu posso ler numa leitura de apoio, que eu tenho inclusive. Depois eu vou trazer aqui no canal um apoio de leitura para você ficar mais retinho ali na hora de ler, não ter dor no pescoço, nas costas. É bem interessante. Eu vou trazer aqui no canal para vocês também. Então, como você pode ver, ó, trabalha bastante aqui a doutrina bíblica, né? Um pouco de hermenêutica, tá? E um pouco de bibliologia, como vocês estão vendo aqui, lendo a Bíblia, né? Essa parte dedicada à bibliologia. Ok? Olha aqui, o cânone da escritura, tá? Então vou passar um pouquinho mais para frente, olha lá, arqueologia e Bíblia. Então explica até um pouco sobre a questão da arqueologia bíblica, tá, pessoal? A arqueologia focada na Bíblia, línguas originais da Bíblia. Vai explicar aqui sobre as raízes, tá? Olha o koiné aqui explicando sobre o grego koiné, a diferença, né? Então, um pouco do grego, obviamente, a língua mais nova, mas também hebraico e aramaico, né? Você tem as três aí sendo as principais. A questão da Septuaginta, perdão, solucei aqui. A questão da Septuaginta, que também é um tema importante para muitas pessoas que querem estudar a Bíblia, estão estudando, né? O que define, qual período, qual contexto, qual conteúdo que define a Septuaginta, como o Novo Testamento interpreta o Antigo Testamento. Essa visão aqui é muito legal também, porque lá na frente a gente tem um pedaço, acho que não sei se é artigo, mas a gente tem um pedaço da visão do Novo Testamento a partir do Antigo, que é o contrário, né? Como o Novo Testamento cita e interpreta. Ele invalida tudo que Deus colocou como regra, como lei, né? A graça invalida, não invalida, ela vem confirmar a lei, tudo isso é discutido aqui, né? O que a gente também ouve muito se discutir nos púlpitos aí das nossas igrejas, a gente também vê aqui de uma forma mais acadêmica, né? E mais completa, mais exaustiva também. Aqui você tem, olha lá, passagens do Antigo Testamento citadas no Novo Testamento, ó. Que bacana. Para reforçar tudo isso aqui, mostrando que o Novo Testamento ele reforça o que Deus disse. Deus não tem contradição no que ele diz, né? No Antigo Testamento. A história da salvação do Antigo Testamento preparando o caminho para Cristo. Então, todos os pontos que você pode verificar ou verificar novamente, porque você já pode ter lido a Bíblia completa, né? O texto sagrado completo. Como que Deus prepara, através da história, dos acontecimentos, a vinda de Jesus no Antigo Testamento. Tá? Aí você tem aqui separado a época de Juízes, Ruth, Samuel, tudo separadinho, confirmando todas essas passagens aqui sobre a história da salvação, a preparação dos caminhos de Cristo durante a história desde a criação. Desde a criação e da queda. Tá? E aí segue, né? Êxodo, etc. Terminando aqui, nós chegamos na concordância bíblica. Olha como é rica, tá? Então deixa eu mostrar aqui. Olha só. Você tem aqui, ó, desamarrar. Então aqui é a palavra que aparece na primeira página, ela vira o título aqui em cima. Então você pode ver, por isso que tem esses nomes aqui em cima. Olha só a quantidade de páginas dessa nossa concordância bíblica. No final ainda tem mais um pouco de explicações, mas é isso mesmo. Ainda continua aqui. Olha só. Pessoal, não é pouca coisa. Não é pouca coisa.
Tem concordância bíblica que você compra separado, que é quase isso aqui. Que é quase isso aqui. Ela é, se não é a mais completa quanto a concordância bíblica, é uma das mais completas que tem, tá? Plano de leitura, aí você pode seguir esse plano de leitura aqui se você quiser, né? Ele te dá, essa Bíblia te dá algumas dicas de como você pode ler a Bíblia, né? Você pode querer ler num plano de leitura diferente do tradicional, que é seguir ali livro a livro, conforme está disposto. E aqui você tem o conjunto de colaboradores, né? Comissão e supervisão editorial, colaboradores das notas de estudo, olha só. Tá? E aí vem todo o time aqui, para você conhecer. Aí nós temos a contracapa, a folha de rosto final aqui, né? Olha só. Uma página aqui da Sociedade Bíblica do Brasil, tá? E alguns mapas gerais aqui, ó. Mapa do Oriente Médio hoje, Mundo dos Patriarcas, aqui já é coloridinho mesmo, tá? E a folha ela é um pouquinho, é diferente, é grossa e meio plastificada, tá? Divisão das tribos de Israel, uma quantidade boa aqui de mapas, né? O que também, porque a Bíblia já é recheada de mapa, no contexto, né? E aqui os mapas principais e também que vão te ajudar bastante no entendimento do antes e depois, como era antes, como é hoje, né? O que também faz você não necessariamente ter que comprar um atlas separado para estudar a Bíblia, que você já tem condições de estudar o que você precisa. E claro, se você tem acesso, né? Concluindo aqui, ó, contracapa, né? No mesmo formato da capa lá principal, papel cartão aqui, Bíblia costurada, tá? Então, uma excelente escolha para você. Deixa eu voltar aqui para a webcam, para você. E agora eu estou suando bicas aqui, né? Que as luzes elas esquentam bastante. Então, uma excelente opção para você que está começando seus estudos bíblicos, que é uma excelente Bíblia de estudo, está fazendo teologia e você quer bastante recurso, sem ficar comprando separado. Só o Atlas, só a concordância bíblica, só um comentário, só comentários, Antigo e Novo Testamento, que tem vários comentários diferentes, só teologia sistemática, só dicionário bíblico, dicionário teológico, ó, tem tudo aqui. Para começar muito bem e depois, mais para frente, é claro, se você tiver a necessidade, a vontade de comprar outra Bíblia para fazer a comparação, para estudar um pouquinho mais e também comprar esses materiais complementares separados, aí você vai seguindo aí, né, dando sequência. Mas de início já dá para você começar muito bem com essa Bíblia de estudo NA, tá? Nova Almeida atualizada. Se interessou nessa Bíblia, link na descrição, compra pela Amazon, compra segura, você não paga nem um centavo a mais e nem um centavo a menos quando eu faço indicação de Bíblias aqui. Só que você ajuda o meu canal a se manter aqui no ar e trazer cada vez mais conteúdos como esse, mostrando para você, tirando suas dúvidas, né? Para que se você tinha uma dúvida sobre um item ou outro, o vídeo acaba te ajudando para você fazer uma correta escolha aí, tá certo? Então, para você que não é inscrito ainda, eu peço para você se inscrever no canal, ativar as notificações. Tá? Se você quiser alguma outra Bíblia específica, deixa aqui nos comentários, ou algum tema que eu traga aqui no canal, fique à vontade para deixar aqui nos comentários do vídeo, tá certo? Muito obrigado, fica com Deus e até o próximo vídeo.